E o encontro de Lula e Trump na Malásia que rendeu, hein? E eu trouxe bastante material para você ver. Segundo a Associated Press e a Reuters, Lula e Trump se reuniram agora em Kuala Lumpur e o Lula disse à Associated Press que Trump garantiu um acordo e que as equipes começam imediatamente as tratativas. Já Trump, segundo a Reuters, adotou um tom cauteloso. Pode reduzir tarifas, mas sem prazo. No plano técnico, segundo o Planalto e a Agência Brasil, foi autorizada a trilha entre a Secretaria de Comércio americana e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no Social City. A gente faz a cobertura desse tipo de conteúdo e de vários outros que são muito interessantes para você e para o seu dia a dia. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e não deixa de comentar qual dos setores deveriam ser priorizados nessa negociação entre Lula e Trump, hein? E além disso, você acha que vai rolar uma negociação justa para o Brasil ou a gente vai acabar pisando em ovos? Bom, a gente vai falar sobre isso assim que a vinheta acabar. Trouxe para vocês trechos de comentários sobre como foi que aconteceu a reunião de Lula e Trump, tá? Os comentários do próprio Lula durante a coletiva de imprensa e também trouxe no final do vídeo, para quem tiver a fim de ouvir, o vídeo que foi gravado meio que de forma informal por um repórter no pré-encontro, onde eles responderam algumas perguntas. Isso eu deixei lá no final, para a gente assistir juntos, como um bastidor, e eu nem vou legendar, porque o som tá baixo, mas eu vou comentar por cima o que é que tá acontecendo, tá bom? Então, se você quiser, fica até o final. A gente precisa entender, primeiro, por que isso é importante para a gente, para o Brasil. Por quê? Por causa do alívio tarifário. Mesmo que aconteça de forma parcial esse alívio tarifário, em alguns setores, como o aço, o setor automotivo, o agro, a indústria química, eles precisam muito desse alívio tarifário, porque isso tende a afetar demais o dólar e a Bolsa de Valores, além do CAPEX das exportadoras. Segundo o Planalto e a Agência Brasil, essa evolução tarifária vai ser gradual. Vai começar por setores piloto e, se funcionar, tendo tração, amplia para todos os outros setores. Em 27 de outubro, segundo a Reuters, tá? Ou seja, agora, essa semana, Lula reforçou esse otimismo. E o Trump, por sua vez, não fixou prazos. Mas você vai ver no vídeo a cara dele do lado do Lula, como é que ele é, como é que ele fica, como é que ele reage. Muito diferente de todos os outros presidentes, tá, pessoal? A forma como ele recebeu o Lula, a forma como ele elogiou o Lula, o momento em que ele começou a discutir o UFC com o Lula. Você quer ver esse momento? Está no final também. Primeiro, vamos ver como o Lula descreveu toda essa reunião, e eu reduzi bastante, tá, pessoal? Porque era 1 hora de coletiva de imprensa, mas eu trouxe aqui os pontos que eu considero mais importantes. Primeiro, vai falar o chanceler Mauro Vieira muito brevemente para introduzir a pauta. Vamos ver o que ele falou? Na tarde de ontem, encontrou-se também com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, dando sequência aos contatos iniciados a partir do encontro entre os dois na Assembleia Geral da ONU e do telefonema entre os dois também no dia 6 de outubro corrente. Como tive a ocasião de comentar ontem, a reunião transcorreu em clima de grande cordialidade, retomando a linha de entendimento que deve marcar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Lula solicitou a suspensão das tarifas impostas ao Brasil para que se possa iniciar processo de negociação que procure contemplar as preocupações de natureza comercial de ambas as partes, como foi feito no caso de outros países. Hoje pela manhã, como resultado desse encontro dos dois presidentes ontem, acompanhado pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Márcio Rosa, e do assessor especial da presidência, embaixador Aldo Faleiro, mantive uma reunião com representantes de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Isso eu trouxe para vocês, pessoal, só para dizer uma coisa. O Lula ficou um tempão conversando. Primeiro ele fez um discurso e depois ele respondeu às perguntas da imprensa. Antes ele foi introduzido pelo Mauro Vieira, que reduziu e resumiu muito bem tudo que o Lula falou durante uma hora, mas é que o Lula traz toda aquela coisa da oratória e isso faz com que a coisa fique mais poética, porém mais longa, né? Então, o resumo da reunião está aqui no que o Mauro Vieira falou, tá? Ou seja, é esse o nosso movimento agora, a reunião foi muito boa, transcorreu num clima muito bom, ambos os países têm interesse em resolver essa questão tarifária e devem começar imediatamente a trabalhar nisso, tá bom? Mas nós também vamos colocar o Márcio Rosa, tá? Que está lá representando a Secretaria de Comércio Brasileira, o Ministério de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para mostrar a opinião dele também, que é ainda mais rápida que a do Mauro Vieira, tá? Logo em seguida. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes nas próximas semanas. Eu gostaria agora de passar a palavra e convidar o Dr. Márcio Rosa para complementar essa parte da reunião. Rapidamente, sobre as discussões com os Estados Unidos, eu mencionei ontem, vou repetir, presidente, rapidamente, estamos avançando espetacularmente bem. Hoje nós estamos num cenário muito mais positivo do que estávamos há alguns dias. Isso se deve ao fato do compromisso político assumido pelo governo norte-americano renovado ontem publicamente, e o presidente Trump orientou a sua equipe a celebrar um acordo em poucas semanas com o Brasil. Os aspectos políticos que poderiam existir já não estão mais, não está mais na mesa aquilo que nunca poderia ter estado mesmo, né? Bom, pessoal, resumindo aí o que o Márcio Rosa falou, tá, gente? É que o foco é totalmente na questão comercial e nada de olhar nesse momento para a questão política, porque isso não é foco nesse momento, tá? Apesar de que o Lula, na mesma coletiva, disse que traria para a mesa as questões políticas caso fossem necessárias, mas ficou isso lá para o final da entrevista. Um outro ponto muito interessante, pessoal, é que você olhar a trajetória do Donald Trump na questão do tarifaço versus os BRICS, tá, pessoal? Porque desde que ele assumiu e começou o tarifaço, ele também começou uma turnê. E nessa turnê ele passou pelo Japão, passou pela União Europeia, tá? Mas além de passar pelo Japão, pela União Europeia, ele tem conversas constantes com a Rússia, depois passou pela África do Sul, onde ele acabou conseguindo mais vantagens e impondo o poder norte-americano sobre as questões comerciais sul-africanas. Depois ele foi para a Índia, onde ele também não foi tão favorável para a Índia assim, e até agora ainda estão ocorrendo conversas, porém já melhorou para a Índia, mas ainda assim não está aquela coisa. Aí vem o Brasil, e depois do Brasil sobra quem? A China. Então você percebe que ele passou pelos BRICS todos. O Brasil foi o país que teve a melhor recepção por parte dele até agora. Vamos ver como isso vai resultar em questões econômicas viáveis para a gente. Mas ele passou por todos os BRICS para poder chegar na China e resolver o contencioso com a China, que até agora ainda não resolveu o tarifário, tá? E queria dizer para vocês que outra surpresa importante dessa viagem, vocês não acreditam em destino, mas vejam o que aconteceu. Há pouco tempo atrás, quando o presidente Trump publicou no seu portal a carta, ao Brasil, fazendo as taxações com base com os produtos brasileiros, muita gente entrou em crise achando que era o fim do mundo. O que nós dizemos no governo? É preciso ter calma, porque as decisões que foram tomadas contra o Brasil são decisões infundadas, porque foram tomadas com informações erradas. E isso era o óbvio. Ou seja,
todo mundo que leu aquela carta sabia que as informações que estavam lá sobre o Brasil estavam equivocadas. Por isso é que eu disse para o presidente Trump, no telefonema, que era preciso colocar gente que gostasse do Brasil para negociar. Queria lembrar que no nosso canal, volta lá atrás, eu tenho um vídeo inteiro sobre essa questão do tarifaço do Trump. Se você olhar, eu falei naquela época para vocês, nós não estamos numa situação em que a gente precisa entrar em desespero. Quem está em situação de desespero é quem faz medida maluca, igual o tarifaço. Os Estados Unidos têm um déficit enorme com o resto do mundo, não com o Brasil. E quando saiu a carta dele, estava óbvio que ele estava mal informado. E eu não estou nem falando pelo primeiro parágrafo relacionado às questões Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Eu estou falando do dali para baixo mesmo, porque ele fala até do déficit, de os Estados Unidos terem déficit com o Brasil, o que não é uma verdade. Então ele estava extremamente mal informado. Mal informado por quem? Quem é que está fazendo todo o lobby contra o Brasil? Sabe o telefone sem fio? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Marco Rubio, Trump. Só que agora o próprio Marco Rubio percebeu que talvez o Eduardo Bolsonaro tenha feito ele de palhaço, eu tô achando, hein? Tô sendo bem honesto aqui com vocês em relação ao meu posicionamento com a questão de deputados que usam o salário para atraírem a pátria, tá? E veja, ele andou 22 mil quilômetros. E eu andei 22 mil quilômetros. Ele num avião melhor do que o meu. E eu, sabe, penei mais. E a gente veio se encontrar na Malásia. Veja o que é as coisas que tem que acontecer. O destino estava traçado. Era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. Exato. Porque você precisa entender, gostar, para poder ver as forças e tirar o máximo que você puder daquilo numa negociação. Se você não vai negociar, você quer negociar só com gente fraca, um país daquele tamanho, precisa de gente forte em volta na mesa de negociação justamente para se manter daquele tamanho. Senão ele vai ser um gigante no meio de um monte de republiquetas, não é verdade? Que não vão dar dinheiro e não vão sustentar o estilo de vida americano, que precisa de muito dinheiro para ser sustentado. E foi assim que eu tive ontem na reunião uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de estados tratem a relação entre os estados com muito respeito. Eu o respeito porque foi eleito presidente da República dos Estados Unidos pelo voto democrático do povo americano, e ele me respeita porque eu fui eleito pelo voto democrático do povo brasileiro. E isso serve para nós também, para todos nós. As posições ideológicas diferentes, elas são uma evolução da democracia. Antigamente ninguém podia ser diferente ou pensar diferente. Antigamente se pensava de um único jeito, na época medieval, na revolução, pré-revolução industrial, antes do iluminismo. Hoje a gente pensa diferente. A gente tem esse direito e a gente tem que celebrar esse direito em vez de ficar tacando pedra, gente. A gente tem que debater e conversar. É sobre isso. E que bom que é quando você tem um rival ideológico com um bom argumento para conversar com você. Inclusive fiz um podcast sobre rivalidades recentemente aqui, foi esse domingo. Vai lá dar uma acompanhada, você vai gostar. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. Acabou. É isso. Fechou? Até porque o Trump não vai gastar o primeiro ano inteiro dele no governo com resolvendo o problema de tarifaço quando a inflação americana está aumentando, certo? Então ele precisa
mudar o capítulo, porque não, até para a própria imprensa americana ter pauta, tá bom, gente? Bom, se surgir novidades nesse assunto, é claro que a gente vai trazer para vocês, tá? E o mais importante que a gente tem que pensar é que, acontecendo uma novidade dentro dessa seara, o mercado costuma reagir no mesmo dia. Então, as bolsas melhoraram muito ontem e anteontem, depois dessa resolução entre Brasil e Estados Unidos, no mundo inteiro. E para você continuar acompanhando com a gente esses movimentos, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho e comentar qual setor que deve ser priorizado primeiro. Já falei para vocês, hein? E por que esse setor? Mas agora, que você que ficou até o final aqui comigo, nós vamos ver o videozinho dos bastidores pré-encontro, onde eu vou fazer comentários, tá, pessoal? Ah lá, vocês veem que é uma filmagem, eu coloquei pequenininho porque ela tá em baixa resolução, tá, pessoal? O Lula fala sobre grandes lutadores brasileiros, que o Brasil tem grandes lutadores, e aí ele fala da UFC. Você gosta da UFC? Eu amo a UFC. E o Brasil tem grandes lutadores. E aí eles estão aí aguardando que a imprensa possa fazer as fotos, as filmagens, tá bom? Olha o clima, gente. Olha a inclinação corporal do Trump versus a posição corporal do Lula. Isso diz tudo num vídeo como essa. Olha lá, como você está se sentindo, presidente Trump? Estou me sentindo bem. Qual vai ser sua mensagem, presidente de Lula? Nós vamos fazer uma negociação hoje. Do lado dele, do lado dele está o Marco Rubio, tá, pessoal? Nós vamos fazer uma negociação com o Brasil porque a gente se dá muito bem. A gente se encontrou lá naquela ocasião do meu teleprompter na ONU, e aí ele volta a falar e reclamar do teleprompter na ONU, gente. Eu tô vendo 128 líderes lá e não tem nada no meu teleprompter. Isso vai acabar funcionando bem. Ele perguntou, o repórter, se ele foi convencido pelo governo brasileiro de que as tarifas impostas ao Brasil não foram justas. E ele diz que a questão sobre justiça ou não varia, que com certeza é justo, porém o Brasil é um país muito bom e que ele vai negociar com o Brasil justamente para alterar isso. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil, é um país maravilhoso, grande, enorme, e eu acho que vocês estão indo muito bem, pelo que eu entendo. Lembra quando ele falou antigamente que o Brasil estava indo muito mal na ONU? Olha como já mudou esse discurso, esse tom, essa conversa. Nós vamos fazer grandes negociações para os dois países. Jameson, Scott e Marco estão todos aí para fazer isso acontecer. Você consegue fazer isso muito bem. A gente vem conversando e a gente vem tendo uma ótima relacionamento. Nós sempre tivemos uma ótima relacionamento. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença
entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós Não é avançarmos justamente esse o objetivo da reunião, na gente. manutenção da É um relação, acordo. O mais objetivo civilizada é um entre acordo. Brasil e Estados I Unidos. was very O objetivo não é optimistic não ter acordo, sancionar. O objetivo não é político mais. O objetivo é comercial e tarifário. We'll have time, but I have an agenda to discuss with Muito you. longa, eu trouxe por escrito, I bought it in writing. vou lhe passar cópia da minha I'll give you a pauta em inglês. copy of our agenda already in English. If we Mas don't a have time saber que o to, presidente quer discutir todos os I assuntos. don't know if we'll have time to discuss all the A issues cara here. So do that's why Trump. I brought it in Tipo, writing. nossa, por Mais escrito. President Trump, Mr. President, you said yesterday that under the right conditions, you would reduce the tariffs of Brazil. What are those conditions? E aí We're dealing começa on uma it right now, gritaria, and we'll be gente. discussing it for a little while, and I think we'll probably come to a conclusion pretty quickly. We know each other. As perguntas realmente estão muito ruins, gente, porque é pré-reunião. Então ela perguntou: você disse ontem que dentro de certas condições nós vamos reduzir as tarifas para o Brasil. Quais são essas condições? Ele está dizendo: nós vamos conversar ainda, nós vamos chegar numa conclusão ainda. É basicamente isso que ele está dizendo. Então as pessoas estão realmente fazendo Cambodia and Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number perguntas e 9 eles já estão de in Russia saco cheio, tá vendo? and Ukraine. So we've done a lot of work. Ele falou que se encontrou com vários outros países, com 8 países, querem falar com a Rússia ainda, querem falar com a Ucrânia. Well, I've always liked them. I feel very badly about what happened to him. Really. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Perguntaram sobre o Bolsonaro, ele disse que sempre gostou do Bolsonaro, que ele se sentiu mal pelo que aconteceu com o Bolsonaro e que ele passou por muita coisa. No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. Quando perguntado se isso estava na mesa hoje, ele respondeu: não é da sua conta. They want to make a deal, and we want to make a deal. E aí entraram na questão sobre a discussão de ter uma negociação com a China. E eles vão se encontrar na China e depois nos Estados Unidos para manter essas discussões até resolver esse contencioso. Todas essas discussões que a gente vem fazendo, assim como o Brasil, a gente vai acabar tendo bons negócios, tanto com o Brasil e com a China deve ser a mesma coisa. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Yeah, we can do things fast. We move quickly. We're very nimble. We're very nimble. Do you plan to discuss the situation? Not you again, please. Ele está falando que as coisas vão ser feitas rápidas e que eles se mexem rapidamente em relação com o Brasil. I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. They're not doing what Venezuela. But, I would discuss if they want to. I'll discuss it. But no, I don't think. Ele diz que acho que não vão discutir Venezuela, mas o Trump disse que falou sobre a Venezuela com ele, como a gente já conversou hoje mais cedo no vídeo. Mas daqui a pouco o Lula vai perder a paciência e o Lula vai encerrar o negócio. Lula e o Trump. Ah lá, ele já está perdendo a paciência, o Lula. Eles vão ter 15 minutos de reunião só os dois e depois os times entram. I don't think they should take away anything. I think we're going to have a good deal with China. I think we're going to make a deal. It's going to be great for China, great for us. I mean, we have a lot of things that are good for both. And we know pretty much we've been dealing with China. We don't just. De novo, eles estão falando de você está fazendo esse tipo de acordo no quintal da China. O que você acha como você acha que eles vão reagir? Ele diz: eu não sei. Eu quero fazer grandes negociações com a China.
Em resumo, é isso. De novo, ele está se repetindo, justamente porque as perguntas se repetem muito em relação à China. Mas vocês veem que a gente está sendo tratado como ele nunca tratou nenhum outro líder, a não ser o próprio Xi Jinping, o Putin. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, o presidente quer falar. Mas, porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com Lá, tá vendo como eles estão bem? Eles são muito parecidos, gente, Lula e Trump. Eles só estão em campos ideológicos diferentes, mas eles, como seres humanos, têm muito parecidos. Se ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Esse é o dilema. Então, eu sugiro que a gente comece a nossa reunião. They're not great questions today, I must say. You know, they're sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very much. E o Trump termina com, eu vou te falar, não estão vindo perguntas boas hoje, não. Então é isso, gente. Se você gostou, continua aqui no Social City, que a gente está acompanhando tudo que está acontecendo na geopolítica internacional, principalmente no que diz respeito à relação Estados Unidos e Brasil. Fica aí, no final tem uma playlist cheia de vídeos para você ver, ativa o seu sininho quando você se inscrever, não deixa de se inscrever, deixa seu like e comenta o que você acha desse encontro do Lula com o Trump e dos resultados disso. Você acha que a gente vai tirar o máximo de benefício ou que eles vão ser resistentes? E mais, você trabalha numa das indústrias que está sendo afetada pela tarifaço do Trump? Conta pra gente um pouco da sua experiência, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.